Boa noite, terapia em ação, boa noite. Sabe por que eu falo terapia em ação? Porque vocês são o terapia em ação. Por isso que eu falo boa noite, terapia em ação, não é? Vocês são meus tudões, minhas tudonas. Vocês são o terapia em ação. Então, muito bem-vindos. Que bom que vocês estão chegando aqui em mais um aulão da GEL. E hoje dando continuidade, ao nosso maravilhoso assunto que eu acabei de fechar aqui, porque, gente, a minha memória é a memória de um coelho, não é? Nós estamos fazendo aquela pergunta que não quer calar. Por que andamos tão exaustos e como dar um basta? Como dar um basta no burnout? A gente falou muita coisa interessante até aqui. Uma aula só não deu, um aulão só não foi possível, não é? Um aulão só não deu pra gente se entender, pra gente conseguir fazer acontecer. Então, estamos na terceira aula e eu acredito que hoje sim, a gente consiga, então, fechar o nosso assunto, né? Para que a gente esteja super preparado, então, para o nosso evento online gratuito que vai acontecer em 4 dias incríveis. Dia 6, 7, 8 e 9 de novembro, às 20 horas, certo? Comigo. Você precisa, para participar, entrar lá no nosso link na bio, preencher, vai ter uma landing page que a gente chama, com todas as informações do evento. Você preenche, cadastra lá, entra no grupo e fica aguardando nesse grupo silencioso todas as informações necessárias para que você participe desse aulão. Esses 4 dias, para quem participar os 4 dias, para além dos PDFs que vocês vão receber, para além dos exercícios, para além de uma série de surpresas que vão acontecer nesse dia, para além de tudo isso, quem participar, independente se matricular ou não, né, no método da formação profissional, método Cura 360, vai ganhar um certificado de participação. Por quê? Porque a gente vai ter uma carga horáriazinha bacana, né, com conteúdos que você vai poder de fato usar. Então eu garanto a você uma certificação. Eu garanto que você tem um certificado de participação num evento que vai trazer para vocês questões maravilhosas. Eu gostei de oi, Familk. Olá, garotas, cá estamos nós juntas novamente. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, gentes boas e maravilhosas. Que bom que vocês estão aqui. Estamos todas juntas nesse propósito. Ah, não acredito, meu amor do céu. Eu virei o café. Uá! Em cima dos meus alfarrábios. Jesus, misericórdia. Só um minuto, gente. Socorro! Meu pai. Fiz uma besteiroca aqui ao vivo. Uhul! E dá-lhe café para tudo quanto é lado. Ah, minhas anotações. Afe, Maria. Meninas, vocês não têm noção da meleca que eu fiz. Afe. Pedi um café pro maridão, né? Porque, gente... Ai, vai, obrigada, Fá. É a minha identidade, né? Eu me sinto bem, assim. Eu me sinto bem. Sou eu, né, gente? Fazendo besteira, trocando as coisas, deixando cair. Essa é a afessora de vocês, né? Uma pessoa bem atolada, bem... Mas, né, como a gente diz, nada nos parará. Nem mesmo o café virado na mesa, não é? Ah, meu Deus, gente, eu molhei caderno, molhei livro, molhei o livro Medo da Vida, porque minha mesa é um caos, não é? Minha mesa é um caos. Jesus da misericórdia. Ó, caderno, livro, tudo desmolhado. Ai, meu pai, vambora, vamos secar, porque o que é? Café? Alguém sabe o que é derrubar café? Será que é alguma bênção, gente? Alguém sabe? Ao vivo e a cores. Amor, levanta aqui um pouquinho o computador.
Levante o computer. Aqui, isso. Aê. Ei, tem jangada no mar. Ei, 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 hoje tem arrastão. Ei, todo mundo cantar. Para de derrubar café, Giovana. Eita, nós. Tô eu jogando café pra tudo quanto é lado. Gente, o cheiro tá bom. Que foi? Ai, olha como é que ficou as coisas tudo. Bora. Como diria o Chico Buarque, são as marcas do amor nos nossos lençóis, não é? São as marcas do amor nos nossos papéis, nos livros, que são os meus amores. São as marcas do amor. Marca do café. Ah, mozão, me traz outro café mesmo assim. Oh, meu pai, tudo molhado. Hoje eu derrubei café também, minha irmã que veio me ver. Obrigada, Ritinha. Sabe o que parece, gente? Que eu recuperei minha personalidade. Quando eu me olho no espelho, falo, ah, essa é você! Essa sim é a Gel, não é? Ainda não tô louríssima, mas eu chego lá. E recuperada, mesa recuperada do banho de café, não é? Estamos aqui, então, novamente para o quê, gente? Ajustar tudo isso e continuarmos aqui o nosso ciricutico, o nosso beregdeg, não é? Como diz um grande amigo meu, músico, um dos grandes músicos e maiores baixistas desse Brasil e talvez desse mundo, né? Um amigo muito querido, ele diz, nada nos parará, Nemantunes, né? Então, além de um grande baixista, um grande ser humano, uma pessoa que eu amo muito. E ele sempre diz isso, Gel, nada nos parará, vambora, né? O que é um café? Como a gente diz aí no Brasil, né? O que é um pum pra quem tá todo cagado? Não faz diferença nenhuma, gente. Tá tudo certo. A Simone colocou, saudade de você, Famil, que nos estudos. E só para comentar, a Gel continua arrasando nas confabulações mentais e corporais. Oh, meu Deus. Gente, vamos fazer umas fofocas aqui, né? Antes de mais nada. Obrigada, Sil. Acho que a Sil tá tentando animar a Familk para voltar pro nosso núcleo de estudo, né? Realmente, gente, hoje a gente teve uma aula sobre o medo da vida, que é o livro do Alexander Lowen, né? A gente tá cada vez mais aprofundando. Gente, hoje foi cada epi, cada tunda e cada um. Hoje foi demais essa aula. Hoje realmente a gente fez um trabalho muito bonito, né? Que é um trabalho para quem aguenta o tranco, né, gente? Porque mergulhar na profundidade que essas meninas estão mergulhando foi um caminho. Que caminho foi esse? Elas fizeram alguns outros cursos, se tornaram terapeutas. Depois, elas sentiram um chamado no terapeuta master, fizeram um terapeuta master, né? Depois do terapeuta master, elas então foram para o retiro, entraram na nossa mentoria Roma Sistêmica, que foi um mergulho muito grande, e foi quando a gente começou a estudar o medo da vida, né? Que é esse livro do Alexander Lowen, que é o pai da psicologia corporal. Quando a gente fala das 5 feridas da infância, da ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, e da manipulação, a gente está falando do estudo baseado, né, nessa psicologia corporal que foi organizada de uma forma muito consistente por Alexander Lowen, né? E esse livro Medo da Vida, a gente está estudando coisas realmente muito profundas, e hoje foi de forma inesperada, né? Porque a gente nunca sabe que dia que vai ser tremendo assim, né? O dia que vai acontecer uma quebra de alicerces, onde a gente vai realmente como grupo ali, naquele grupo de confiança, chegar num mergulho tão profundo. Mas hoje realmente foi incrível. Então, parabéns, meninas do Bússola, alunas queridas. Foi realmente muita cura, foi muito intenso.
A Simônia falou, logo estarei juntas com vocês no Cura 360. Saudade também, a gente tá louca para começar e que bom. Marta, bem-vinda. A Fafá falou, eu achei que tava em burnout, precisei parar um pouco. Adoro, Fafá, adoro, é isso aí. A gente tem que respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso corpo, respeitar os nossos limites, não é? Então, isso é muito importante, esse respeito pelo que nós estamos sentindo, ainda que futuramente a gente perceba assim, talvez eu pudesse ter continuado, talvez tivesse sido importante, mas sem arrependimentos, né? No sentido de que a gente vai muitas vezes precisar desse tempo para digerir, a gente vai precisar do tempo de digestão. E a Milk, ela fez no ano de 2022, 2023, eu acho que ela mergulhou em muitos lugares muito profundos na vida dela, né? Então eu acho que ela acabou precisando desse tempo e tá tudo bem. Simone falou, ainda estou com curativos, ainda depois da aula. Muito doido. Pipoca de fichas caindo. Foi uma aula do Baracobaco. Oh, meu Deus, vocês são maravilhosas. Obrigada por essa honra, obrigada por vocês serem a prova viva, né? Do trabalho que o Terapia em Ação está fazendo, que eu estou tentando estruturar como professora de vocês, como mentora, um trabalho realmente que seja profundo, mas que seja de palatável, digamos assim, não é? Que não esteja cheio de tecniquez, né? Que a gente consiga absorver esses conhecimentos, que a gente consiga digerir esses conhecimentos, que a gente consiga falar sobre eles e então digerir mesmo de uma forma positiva, né? Tudo isso. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, porque como sempre temos muitos assuntos interessantes para tratar. Aulão de hoje, vamos ir para a parte 3, né? A parte 3, então, do porquê estamos tão exaustos, né? E como dar um basta no burnout. Ai, gente, vocês ficam falando aqui comigo, eu fico doida. Aulas curativas são sempre assim, mas algumas são incrivelmente avassaladoras. Gratidão, mestra. Oh, meu Deus, obrigada. Hoje realmente, gente, vou até tomar um cafezinho aqui para ver se, né? Porque realmente hoje foi muito bom. Muito obrigada pela confiança de vocês. Vamos nessa então. Vamos continuar aqui. Vamos pro nosso voltando ao nosso assunto. Nós vamos hoje começar falando um pouquinho, eu sempre dou aquela pequena retrospectiva, né? Falando agora da epigenética com relação a estarmos nos sentindo bem ou nos sentindo mal. A gente já entendeu nas aulas passadas a diferença entre burnout e depressão. Entendemos que depressão é um transtorno, é um distúrbio psiquiátrico que precisa ser tratado como tal, que precisa de acompanhamento terapêutico, mas que também precisa de acompanhamento médico. Quando a gente fala médico, é psiquiátrico, não é? A gente entendeu a diferença que a depressão ela paralisa, a depressão ela tira da pessoa o desejo de viver, a vontade de viver, ela vai aos poucos, dependendo do grau dessa depressão, né? Se é fraco, moderado ou grave, essa pessoa vai entrando em processos de ficar disfuncional, ela não consegue dar conta do seu dia a dia, dependendo, obviamente, do grau, não é? Quando uma pessoa está com uma depressão fraca, muitas vezes ela, mesmo ainda que ela esteja desmotivada com a vida, ela ainda é, entre aspas, funcional, ela consegue dar conta lá de certas atividades que tira dela a pressão social de que ela não está fazendo nada. Existe uma pressão social muito forte sobre as pessoas que estão com depressão, porque as pessoas acham que depressão é frescura, que depressão é corpo mole, né? Minha mãe sempre fala, esse negócio de depressão, tá faltando um tanque de roupa para lavar, né? Então, dentro do senso comum, a gente escuta muito esse tipo de colocação, como se a pessoa que está com depressão, que ela não tem mais
amor pela vida, ela não tem mais desejo de viver nada, de desejo de se conectar com os outros, que isso é frescura, que isso é para chamar atenção, etc, etc, etc. Lembrando então que não é nada disso, uma depressão bem diagnosticada, ela vai estar retratando então se é uma depressão leve, moderada ou grave, e a gente vai então entender que é um transtorno psiquiátrico que precisa ser cuidado como tal. O burnout a gente explicou que é ao contrário, a pessoa ela fica muito mais ativa do que deveria, ela não sabe parar, ela não sabe retroceder. A pessoa com burnout, todo sentimento de mal-estar e muitos sintomas que são similares aos sintomas da depressão são provocados pela função, pelo trabalho em si, não necessariamente pela profissão, digamos assim. Vamos entender. Eu disse aqui algumas profissões que são propícias ao burnout e expliquei por quê. Vamos separar aqui o joio do trigo. Profissões que são propícias ao burnout, isso é revisão de ontem. Médicos, enfermeiros, bombeiros, psicólogos, psiquiatras, pessoas que lidam, né, com o público, quem trabalha com atendimento, quem está ali trabalhando no telemarketing, quem tem que ficar ouvindo um monte de desaforo, quem está em empresas que não dão suporte, que tem clima organizacional ruim, ok? Então é muito altruísta eu querer ser uma médica, né? Mas se eu trabalho não sei quantos turnos de madrugada, não durmo, não me alimento bem, eu vou acabar, né, me atropelando, fazendo, e aí então se instala a síndrome do burnout. O burnout é uma síndrome. A partir do momento em que a pessoa ganha consciência, ela pode parar o movimento, ela pode reorganizar o movimento, mas ela não perdeu a vontade de viver. Ela não perdeu a possibilidade de fazer um movimento de mudança. Então essa é a grande diferença entre depressão e o que a gente chama de síndrome burnout, ok? E o burnout, apesar de ter sintomas parecidos com a depressão, está totalmente ligado com o exercício do trabalho. E é o exercício, né? Não é, eu sou engenheira, estou em casa sem fazer nada. Não, isso não é burnout, isso é depressão, ok? Se você está com sintomas, né, não consegue fazer nada, tem que ir lá verificar se você não está com depressão. O burnout está sempre ligado ao exercício da função, ok? Esclarecemos isso, esclarecemos o que é estresse crônico, o que é estresse agudo, falamos ontem do sistema simpático, do sistema parasimpático, né? O simpático sendo o sistema de luta ou fuga, o parasimpático sendo o nosso sistema que libera os hormônios do relaxamento, as endorfinas, né, que vão ali relaxar, que vão adormecer o estresse, trazendo a gente para um estado regular, trazendo esse movimento que a gente chama de movimento circular, de equilíbrio do nosso sistema nervoso central, ok? E aí, enfim, quando a gente está com esse movimento acontecendo corretinho, a gente não vai ter burnout e nem tampouco vai ter depressão, ok? Então, isso é importante dizer. E aí nós começamos a falar sobre a questão da epigenética. Falamos sobre fatores que as pessoas consideram, né? A depressão, o câncer, o problema cardíaco, outros tantos problemas de transtorno mental, são marcadores genéticos. Então a gente trouxe isso e começamos a discutir sobre a ótica da epigenética, né? Então, a epigenética é uma ciência, existem pesquisadores de epigenética, e aí a gente trouxe também esse entendimento, né? Que nem tudo que está escrito no nosso código, no nosso genoma, vai manifestar. Muito pelo contrário. Pode inclusive acontecer de eu não ter nenhum registro daquela doença no meu genoma e por conta do ambiente, dos fatores estressores e do estresse crônico, que eu venha então a manifestar uma doença, seja ela depressão, seja ela uma doença cardíaca, não importa se é uma doença do âmbito mental ou do âmbito físico,
e por conta do ambiente, por conta dos fatores estressores crônicos, então eu acabo, que não tenha marcadores no meu genoma para aquela doença, que eu venha manifestar, ok? Então, vamos entender um pouquinho melhor como a epigenética explica isso, tá? Então, vamos lá. Depois da descoberta de mutações ligadas a doenças graves através do mapeamento genético, finalizando com o projeto Genoma Humano em 2004, as abordagens sobre o nosso corpo e a nossa saúde, o nosso comportamento, têm vindo a mudar. Então, prestem atenção. Os epigeneticistas perguntaram-se se o nosso ambiente externo, como tabagismo, dieta, poluição, guerra, nosso ambiente interno, as emoções, o estresse e o trauma podem deixar marcas epigenéticas no nosso DNA, que passam para gerações futuras. Então agora a gente está indo para um outro ponto da epigenética. O primeiro ponto que nós tratamos da epigenética ontem foi como o ambiente pode ser o provocador, né? Ou aquele fator que impede uma doença, seja física ou emocional, de explotar na minha vida. Então, ontem nós falamos sobre isso. Falamos sobre dieta, sobre interações sociais, sobre o tipo de medicina que a gente vive, se a gente vive sobre o estresse crônico. Falamos de tudo isso, ok? Então, muitas vezes uma pessoa que tem um marcador genético, por exemplo, para câncer, mas é uma pessoa tranquila, que cuida da sua saúde mental, que se alimenta bem, que caminha, que faz exercício, que tem uma qualidade de vida, essa pessoa tem um marcador, mas não manifesta o câncer. E a gente vai poder, ao mesmo tempo, também encontrar uma pessoa que não tem um marcador, mas que vive um estresse crônico, uma roda de estresse, né, intensa, e essa pessoa, mesmo não tendo um marcador genético, ela vai e manifesta a doença. Agora, a pergunta ela é um pouco mais profunda. O que a epigenética também estuda? Ok, será que esses fatores estressores externos e internos, que seriam as minhas emoções, quando a gente fala de fatores estressores externos, a gente está falando do álcool, do tabagismo, da guerra, da poluição, das interações sociais, está falando, né, enfim, das dificuldades financeiras, de tudo que está do lado de fora, e também estamos falando dos marcadores estressores internos, que são as nossas próprias emoções, a forma como nós lidamos com tudo que está acontecendo no externo. A pergunta é, o nosso DNA passa essas marcas epigenéticas para gerações futuras? Então, esse é o nosso ponto de discussão de hoje, partimos desse pressuposto, né? E aí, o que a gente traz aqui para vocês? Significa que, por exemplo, a forma como os nossos pais e nossos avós vivenciaram os estressores dele também influenciam a forma como nós vivenciamos o nosso, tá? Então, isso é uma conclusão que os epigeneticistas chegaram em 2004, dizendo o seguinte: sim, através do nosso DNA, nós podemos transmitir para a geração seguinte as novas marcas que foram geradas em mim, né, por conta desses fatores estressores externos e internos. Então, famílias que passaram por guerras, né, que passaram por grandes traumas, grandes perdas, tudo isso pode sim ser passado, ser transferido, né, de um avô, de uma avó para o filho e assim sucessivamente. Como que isso se dá, gente? E aí a gente vai começar a entrar em conceitos que as pessoas não gostam muito de falar, que trazem, isso é física quântica. Vamos esquecer essa nomenclatura, mas vamos pensar o seguinte: no nosso corpo existe uma coisa chamada RNA mensageiro. Toda vez que eu sinto, que eu penso alguma coisa, ou que eu passo por algum fator estressor muito profundo, o que acontece? Essa informação ela é enviada através do RNA mensageiro até o núcleo da minha célula, marcando então lá o nosso genoma, principalmente e
Quando for algo importante, é mais ainda. Dependendo da intensidade, essa marca fica mais profunda, fica mais visível, fica mais ativa. Ok? Então, a epigenética olha para os gatilhos que ativam ou não os nossos genes. O genoma, então, é o que, gente? É o nosso hardware. E o epigenoma é como um software que diz ao gene como e quando agir e em que tipo de células se deve manifestar. Ou seja, o nosso DNA pode ser herdado e pode ser modificado sem alterar a sua estrutura primordial, ok? Os genes não são o nosso destino, são apenas uma tendência. Então, meus amores, eu estou trazendo conteúdo de aula do Cura 360 para você aqui na aula aberta. Desculpa, se você tá curtindo isso muito, desculpa, eu vou te dizer, não tem desculpa para você não entrar na nossa turma, ok? Porém, foi aquilo que eu disse, tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. A única coisa que eu peço é que você não pare de nos assistir, que você assista a nossa aula hoje, que você vá lá na nossa bio, que você entre no grupo, que você preencha a sua inscrição para participar dos 4 dias de maratona de aula, que eu vou caprichar, vai ter PDF, você vai receber um certificado de participação. Obviamente eu vou te fazer uma oferta no final para você entrar na nossa turma, mas se você não entrar, eu vou ficar feliz de saber que você levou um pouquinho do Terapia em Ação para sua vida, para os seus relacionamentos e, se você já é terapeuta, para o seu consultório, ok? Eu espero muitíssimo que você se junte a nós, mas se você sentir que ainda não é o seu momento, a única coisa que eu te peço é não sai daqui, fica com a gente, porque o nosso objetivo primordial é transformar, trazer um processo de educação, causar em você uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Portanto, nunca se sinta constrangido, ainda que você diga assim, eu não quero fazer isso agora. Não se sinta constrangida. Venha para cada dia do aulão da GEL com o seu caderno, com a sua caneta e simplesmente se dedique a captar informações que serão importantíssimas para você lidar com você, com a sua família, com tudo ao seu redor, no seu emprego, no seu processo empresarial. Se você é empresária, se você lida com muita gente, saiba que você não vai sair daqui vazia. Eu prometo que você vai não só encher, você vai abundar e transbordar, tá bom? Então vamos juntas nesse conhecimento, tá? Então, compreenderam isso? A epigenética, ela olha para os gatilhos que ativam ou não os nossos genes. Então, entendendo, o nosso gene, o nosso genoma é o nosso hardware, pensa no computador, é a máquina pura e simples. Imagina o seu computador, aí apenas a máquina, né? Se não tiver o software, normalmente é o Windows, né, que a gente usa um PC ou usa um notebook que tem um sistema operacional chamado Windows. Sem o Windows você não faz nada. Então a gente vai chamar então a epigenética de software. A gente vai chamar a epigenética de sistema operacional. E quem é que faz a ligação entre esse hardware e esse software? É o nosso RNA mensageiro. Ele é capaz de mudar uma configuração do seu genoma, uma informação de trauma, uma informação de medo, uma informação de situações estressantes, por exemplo, como essas pessoas que estão vivenciando a guerra. Muitas pessoas não estão vivendo diretamente o trauma, mas imagina você estar lá na faixa de Gaza ou você está em Israel, ainda que não aconteça nada com você, nem ninguém da sua família, você vai estar vivendo um nível de estresse que vai levar você a um nível de estresse crônico, e esse estresse crônico começa o quê? Enviar todos os dias informação de medo, pânico, pavor, tristeza, os seus hormônios ficam todos destrambelhados, o seu sistema simpático, né?
que é o sistema de luta ou fuga, fica ativado 24 horas, você não descansa, você não se alimenta bem, ainda que diretamente você não tenha sofrido um trauma, um abuso, se você não tenha tido ninguém sequestrado, você vai levar para as suas células, através do RNA mensageiro, informações que vão deixar lá marcadores de medo, marcadores de raiva, marcadores de ódio, marcadores desse enorme campo estressor que está à sua volta, ok? Isso é o que a epigenética estuda. Então, ainda que eu não houvesse nenhum registro no meu genoma, no meu hardware, né? Ainda que não houvesse nenhum registro desse tipo de trauma, passa a existir. E, Gel, isso pode mudar? Claro que pode. O que o software é? O software é uma linguagem, é um programa. Então, se eu tenho o RNA mensageiro que vai fazendo o programa enquanto a vida acontece, se eu mudo os comandos do programa, né, o que vai acontecer? Eu vou então trazendo felicidade para onde não tinha, eu vou trazendo cura para onde não tinha, eu vou trazendo ressignificação no presente da sensação deixada pelas questões do passado, ok? Eu não vou esquecer o passado e nem posso mudar o passado, né? Esse programa não faz uma alteração de memória. Ah, eu sofri um abuso quando eu era criança, então o RNA mensageiro vai ficar pensando, não fui abusada, não fui abusada, não fui abusada. Aí o RNA mensageiro vai lá na linha do tempo, volta e apaga aquele código. Isso não acontece, ok? O que acontece é o RNA mensageiro, ele vai criar um código dizendo, apesar de tudo que você passou, apesar disso e daquilo, com a compreensão disso e disso, através dessa possibilidade de falar sobre isso, e por ter dito, e por ter dado voz, e por ter aceitado a vida como ela é, e por ter aceitado as coisas como foram, e por ter tirado todo o peso, eu estou feliz, ok? Eu sempre construo uma nova programação a partir do hoje. O RNA mensageiro, ele não altera aquilo que já está marcado em você. Ele vai reconstruindo como se fosse um processo compensatório, novas linhas nesse software, nesse programa, que vão deixando ele mais inteligente, mais avançado, fazendo ele ser capaz de observar tudo aquilo que aconteceu sem esquecer aquilo que aconteceu, mas trazendo um novo significado para o momento presente. O que vocês acharam disso, gente? Dúvidas? Gel, muito doido isso aí que você falou. Pode colocar aí, e o que você achou doido, pode questionar, pode falar aí direitinho, que eu vou te responder. Vamos lá, se você tiver alguma dúvida, se você achou interessante, coloca aí. Se você falou, isso é viagem, meu Deus do céu, da onde que surgiu isso? Tô esperando você se manifestar enquanto tomo mais um golinho do café que eu não vou derrubar. Vamos lá. Então, meus amores, queridas pessoas, né? Continuamos daqui. Os genes, então, não são o nosso destino. Eles são apenas uma tendência. É doido mesmo. E o mais doido, sabe o que é, Fafá? É que aí nesse processo vem aquele ponto que a gente vem falando sempre, né? Que é eu não abrir mão da minha autorresponsabilidade, porque quem escreve esse código é a minha mente. Então, quando a gente vê uma série de pessoas transferindo para o externo, né, a sua autocura, transferindo para o outro, né? Assim, eu só vou ser feliz quando fulano me pedir desculpa. Eu só vou ser feliz quando não sei quem se retratar comigo. Você corre um grande risco de ser infeliz para sempre. Por quê? Porque se a construção dessa linha, desse código, depende do outro, você tá lascado, né? Tá lascado. E aí a gente fala desse processo do perdão. Por que que você tem necessidade que o outro te peça perdão?
Por que você tem necessidade que o outro reconheça que errou com você? Porque no fundo, você não quer abrir mão da autojustiça e nem da autorresponsabilidade da sua felicidade. Percebe? E aí, nesse momento, a gente larga a linha de código. A gente deixa a programação antiga ficar rodando. Ela fica rodando sozinha, entende? A partir do momento em que eu digo assim, não, peraí, a responsável por escrever essa linha de código sou eu. Então, cara, não dá pra eu ficar esperando meu ex-namorado, meu primeiro namorado que fez um desaforo comigo, voltar para se retratar. Eu vou perder a minha vida esperando uma retratação que nunca vai chegar. E isso é uma forma de eu abrir mão, né, de codificar a minha própria felicidade. É uma forma de eu abrir mão da autorresponsabilidade de gerar essa transformação que eu tanto preciso e que eu tanto desejo. Isso é bastante crítico. Então, por isso que eu amo tanto o estudo da epigenética. Por quê? Porque a epigenética diz pra gente o seguinte: nós não somos reféns da genética. O nosso estilo de vida, ambiente externo e interno, o que comemos, como lidamos com o nosso estresse e com as nossas emoções, podem fazer parte de algum gene que esteja ativado ou não. Mas a conclusão que a gente chega é que nós temos mais responsabilidade pela nossa saúde do que a gente imaginou na vida. Através desse conhecimento da epigenética, a gente passou a ter que olhar o seguinte: eu sou a dona e o piloto desse barco, né? A gente achava que os genes eram os pilotos da nossa saúde e na verdade não são. Como a gente falou, uma pessoa sem nenhum marcador genético para um tipo de doença, ela pode manifestar essa doença por conta das suas emoções, por conta do estresse crônico, por conta de fatores N que ela não conseguiu lidar. E aí ela vai e manifesta aquilo. E aí, como então a epigenética pode nos ajudar, né? Ela pode nos ajudar quando a gente vai lá, quando nós não temos nenhum tipo de mutação grave, obviamente, né, gente? A gente tem que deixar claro isso. A gente não está falando aqui de uma trissomia, de uma pessoa que tem de fato, né, uma mutação genética grave, né? Mas eu posso te garantir que pessoas que têm o gene, a mutação genética, por exemplo, do câncer de mama, se elas tiverem um estilo de vida bacana, exercício físico, alimentação equilibrada, fortalecimento emocional, sono, bons relacionamentos, conexão com a natureza, tendo um bom sistema de valores e crenças, é muito difícil que essa doença genética venha espoletar, venha simplesmente, pum, a esse marcador genético ele venha a aparecer, tá bom? É muito difícil. Então, o que a gente precisa estar sempre olhando? Na epigenética, os estímulos positivos e negativos. Então, dentro da dieta, eu posso escolher comer no McDonald's todo dia, ou eu posso escolher fazer uma dieta balanceada e equilibrada. Eu posso, né, escolher perceber que eu estou indo muito além daquilo que devia e dar uma paradinha para respirar. Dizer, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu preciso descansar meu corpinho, eu preciso sair do looping mental. Ou eu posso dizer, não, dane-se, vou meter o pé na jaca e vou. Todas as nossas ações e atitudes, elas vão ter no fim, dentro da nossa conta bancária da saúde mental e da saúde física, uma influência, ok? Então tem pessoas que cuidam muito da sua mente, cuidam muito, né, de tentar entender as suas emoções, mas não cuidam nem um pouco do seu corpo, né? Então, essas contas bancárias vão ficar em desequilíbrio. Estando em desequilíbrio, maior probabilidade de eu ter um processo depressivo ou algum tipo de doença psicossomática, né? Então, a gente já falou sobre isso. Químicos, drogas e tudo mais. A epigenética também traz pra gente termos como nutrigenômica, né? Dietas nutrigenômicas, que são é um termo inteligente para falar sobre dieta, né? Então, assim, é uma forma chique e inteligente de dizer que existem alimentos que são considerados superalimentos que vão ajudar você a ter uma saúde física e mental, porque elas atuam diretamente na saúde, nesse núcleo do seu genoma, né? Então,
Muitas pessoas se curam de diabetes do tipo 2, inclusive de obesidade, de certos tipos de câncer, comendo alimentos específicos, né? Consultando um profissional da área de nutrição que entenda disso e que possa trazer para essa pessoa uma consciência daquilo que ela deve consumir ou não consumir para se manter num equilíbrio. A gente tem a neurociência, né? E a neurociência é um processo muito, muito, muito importante, né? Que a gente vai falar então aqui do córtex, que é o córtex pré-frontal, que é a nossa parte da razão, de tomada de decisões, digamos assim, que seria aquele cérebro que tem a frequência acima de 250 Hz, né? Que é o nosso cérebro, que eu chamo de cérebro espiritual, é o nosso cérebro que está ligado com o nosso mental superior, e vamos ter o nosso límbico, né? O cérebro límbico, que é onde tem a nossa parte animal, instintiva, e 80% dos nossos atos, né? Acabam do dia, estando mais conectados com esse cérebro límbico, porque nesse cérebro límbico estão todo o nosso sistema de sobrevivência, inclusive cocô, xixi, cheiro, comida, fome, tudo isso, né? Essa gestão de toda essa parte instintiva, a nossa raiva, e tudo isso está muito ligado com essa parte do desenvolvimento do nosso cérebro límbico. O cérebro límbico está ligado com o nosso instinto de sobrevivência e com os hábitos que nós criamos de sobrevivência. Vou trazer uma coisa bem interessante. Sabe, gente que passou fome na infância ou que teve uma infância dura, com pouca comida em casa ou muitos filhos, aí aquela pessoa tem mania de fazer estoque de comida. Né? E às vezes ela fala assim, para que eu tô comprando tanta comida? Para que eu tô comprando 15 sacos de arroz? Para que eu tô comprando 20? Parece que vai ter uma hecatombe nuclear. Por que ela faz isso? É o cérebro límbico dela, trabalhando no nível da sobrevivência, tentando proteger. Por quê? Porque teve escassez, então eu vou lá e vou compensar, não é? Então, quanto mais a gente vai refinando e conhecendo, né, o nosso corpo, nutrindo o nosso corpo, nutrindo a nossa alma, a gente vai compreendendo isso. E uma coisa da nutrição muito importante que a gente precisa falar é relacionada aos açúcares, né? A alimentação em si, que eu esqueci de falar. Açúcar tem o mesmo efeito no nosso corpo que a cocaína, tá? Então, todos os nossos receptores de recompensa ficam assim, ó, a gente chama de vício epidêmico, né? Então, gordura saturada, alimentos processados, açúcar, mas gente, imagina isso, o nível de vício que a gente tem no açúcar, o nível de abstinência ao açúcar, quando você vai parar de comer açúcar, é tão aflitivo e tão intenso para o corpo quanto o vício da cocaína, tá? Então é importante a gente realmente repensar a nossa forma de se alimentar para que a gente possa influenciar toda essa saúde física e mental para a gente não burnoutar e nem entrar em depressão, tá bom? Outra ciência também que vem junto com a epigenética é a cronobiologia. É a ciência que estuda o nosso organismo de acordo com os ciclos da natureza, estações do ano, ciclo menstrual, dia e noite, né, as temperaturas. A gente aprender a lidar então com tudo isso, entendendo que o nosso corpo também é um microcosmos, que a nossa psique também é um microcosmos, que nós somos um sistema que funciona exatamente como espelho, né? Um espelho fractalizado de tudo que expande e contrai no universo, tá? Então é muito importante isso. E outra coisa que também influencia muito na nossa saúde que eles colocam a ciência do cronótipo, né? Então, os tipos de pessoas diurnas e pessoas noturnas. Pessoas muito diurnas são pessoas que costumam ter uma saúde melhor do que as pessoas noturnas. Por quê?
Porque as pessoas diurnas, elas respeitam o ciclo circadiano, elas acordam com o nascer do sol, elas deitam com o nascer da lua, né? Então elas costumam ter uma regulação de sono, de hormônios, né? Todos os hormônios que vão regular o seu sistema nervoso central, eles vão ficar muito mais equilibrados. Por quê? Porque a pessoa ela tem esse ciclo circadiano bem alinhado com o dia e a noite. Por isso, tão importante esse estudo da cronobiologia, tá? E aí, meus amores, vamos então entrar nas nossas estratégias de autocuidado. Porque hoje a gente encerra o assunto burnout, hoje a gente encerra o assunto porque estamos tão exaustos. E por que estamos tão exaustos? Porque estamos fazendo só coisa errada. Como assim, Gel? Estamos fazendo só coisa errada? A gente não respeita mais nada disso aqui do que a gente falou. A gente não respeita os tempos e as estações, a gente não respeita o nosso corpo quando está doente, a gente não respeita o horário de dormir. Eu aqui, por exemplo, estou fazendo uma live com vocês, aqui são 15 para meia-noite e eu estou com o sol ligado na minha cara. Por quê? Porque eu quero sair bonita na gravação, porque eu quero que a gravação tenha qualidade. Então aqui tem um ring light do tamanho de um sol, desse tamanho, ligado na minha cara. Tem um outro negócio aqui para dar uma corzinha, para ficar bonita, rosada, não é? E aí, tá aí, meu olho tá recebendo o que, ó, estímulo, meu cérebro tá sendo estimulado, como se fosse dia. E eu, dentro do cronótipo, quem que eu sou? A noturna. Eu sou aquela que bota um computador na minha mão a partir de 9h30 da noite. Eu vou até 6 da manhã, ó, numa produção que você não faz, você não tem noção. Então, o quanto isso é prejudicial, né? Para a mente, para o corpo e para o espírito. Por quê? Porque eu não estou olhando para mim, né, de uma forma a estar compatível com a expansão e a retração do universo. Eu acabo não estando compatível com o ciclo circadiano, que é tão importante para que eu tenha saúde física, mental e emocional. Falando um pouquinho para a gente finalizar das estratégias de autocuidado, né? Que são estratégias de autocuidado? Estratégias de autocuidado é tudo aquilo que a gente vai fazer para minimizar os estragos, né? Que a nossa genética traz, que o nosso descuido com o ambiente traz, né? Com a exaustão, com a cultura, com a exposição à tela, com a cobrança todos os dias de rapidez, de entregar tudo, de ter a melhor performance, a competitividade, tudo isso vai alterando a gente e vai fazendo com que a gente vai perdendo saúde. E aí, eu quero perguntar para você aqui, para você tentar entender qual é o seu estilo de vida. Vamos fazer esse teste? Tá a fim de fazer um teste rapidinho? Coloca aí se você tá afim. Se você tá afim, coloca um coração, a cabeça explodida, coloca aí o que você quiser, uma bomba, o que você quiser. Coloca aí, eu vou te dar 3 opções para você escolher, né? E você vai poder pensar um pouco sobre isso. Gente, interage comigo, pelo amor de Deus. Estou falando igual uma matraca-trica aqui, sem parar. Bora? Ah, Cleide, obrigada. Vamos fazer esse teste junto, meus amores. Vamos lá, quero ver vocês. Bora! Bora fazer esse teste, ok? A pergunta é, fazendo uma analogia com você. Como cuidamos da bateria do nosso celular? Tá? Vamos escolher 3 opções. Quem é o celular aqui? É você, tá bem? Como cuidamos da bateria do nosso celular? Então me responde. Carregamos quando o telefone se desliga ou está apenas com 1% de bateria? Quem é dessas? Vai depois escrever aí 1, tá bem? Segunda opção. Quando chega a mensagem de pouca bateria, 20%, procura uma tomada. Quando chega a mensagem de pouca bateria, mais ou menos aos 20%, sai correndo atrás de uma tomada. Se você é desse tipo, 2. Fazendo analogia, gente, com como você carrega a sua bateria, ok?
Terceira opção e última, carrega regularmente para não entrar em modo de bateria fraca e em algumas funções são reduzidas com o intuito de poupar energia para algo mais urgente. Vamos lá? Carrega, opção 3, carrega regularmente para que não entre em modo de bateria fraca e em algumas funções, e escolhe algumas funções para serem reduzidas com o intuito de poupar energia para coisas mais urgentes. Então, Fafá, me explica aí. Tá na tomada é o de menos. Você pode estar na tomada tendo escolhido o 1, tendo escolhido o 2 ou tendo escolhido o 3. Eu quero saber quando foi que você colocou na tomada. Se foi quando o telefone estava com 1% de bateria para descarregar, se foi quando estava com 20% já avisando que a bateria estava fraca, ou se você não deixou a bateria descer, né? E ainda tirou alguns programas de circulação para não sobrecarregar o sistema. Opção 1, 2 ou 3. Queria que vocês respondessem aí. Vamos fazer um processo interativo aqui com a Gel, né? Vamos lá. Como é que é você na sua bateria da sua vida? Andréia colocou 2. Andréia, hoje eu também estou em 2. E há muito pouco tempo atrás eu estava no 1. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu andei muito tempo no 1. No 1. A Fafá tá no 3, a Cleide tá no 3. Glória a Deus, aleluia pela vida de vocês. O 2 já tá ganhando consciência, né? O 3 já tá show. O 1 tá ferrado na vida, né? Então, o 1 é aquele que vai se desgastar com tudo, com todas as coisas, quer dar conta de tudo, dá conta de todo mundo, não desativa aplicativo, não tira a função, né? Quer fazer tudo sozinha. Então, isso aqui, gente, essa analogia que a gente está fazendo, ela é muito importante como marcador de uma possível doença física, de uma doença mental e de um possível burnout, tá? Uma pessoa que está ali entre o 1 e o 2, essa pessoa está fadada, né, a médio ou a longo prazo a ter um piripaco, né? Então é importante que a gente deixe isso claro, tá? Então é muito importante porque se a nossa bateria acaba é porque já estamos esgotados e depois disso é possível que a gente fique doente, com gripe, dor de cabeça, dor de pele, intestino, estômago, dor de cabeça, desânimo, tristeza, angústia, etc, 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 etc. Por quê? Porque o nosso corpo acabou a bateria. Acabou. Entende? Aí quando ele retomar, quando você enchufar ele na tomada, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar, mas vai vir cheio de defeito. E quais são esses defeitos? As doenças, sejam físicas, mentais ou espirituais ou emocionais, né? Então, a gente precisa começar a aprender a respeitar esse corpo, né? E aí, dentro dos pilares básicos que a gente tem, para a gente estar encerrando, a gente tem a alimentação consciente, né? Que é muito importante. Eu não vou ficar entrando nisso, né? Em detalhes profundos. A gente vai ter que fazer esse processo, né? De alimentação consciente. A gente vai precisar compreender e planejar a nossa vida de forma que a gente tenha as atividades, né, todas ali em harmonia, para a gente não sobrecarregar nem o corpo físico, nem o mental, nem o emocional. O segundo pilar é o exercício físico. É muito importante o movimento, movimentar o corpo, fazer yoga, suar, alongar, flexibilizar, movimentar, dançar, não importa o que é que você queira. Mas esse é um fato muito importante para que você possa superar, então, a possibilidade, né, dessa desregulação do seu corpo, do seu organismo.
O terceiro pilar é o bem-estar e o equilíbrio emocional. É escolher as minhas emoções, é dar conta das minhas emoções, é colocar essas emoções na caixinha certa, né? É ter a capacidade de se observar e dizer, cara, essa emoção, essa falta de alegria, essa ranzinzice da minha parte, isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou procurar melhorar, então, o quê? Melhorar a minha frequência emocional. Então, eu estou muito estressado, por quê? Porque eu estou trabalhando demais. Então, eu começo a olhar para isso e começo a fazer essas contas. Então, preciso de ajuda para fazer essa regulação emocional? Vou meditar, vou fazer respiração, né? Vou melhorar minha postura, vou buscar me alimentar bem. Tudo isso para que eu possa ter esse corpo em movimento. Vou cuidar da minha espiritualidade, né? O corpo precisa desse contato com a espiritualidade. E mais do que isso, eu sei que muita gente fala, ai, que besteira, gente. Mas a gente precisa de visão e propósito, tá? Então, dentro desse plano de ação, a gente precisa de plano de ter um propósito, né? Uma visão de propósito. E aí, eu vou falar disso amanhã, tá bom? Amanhã eu vou falar para vocês sobre visão e propósito, né? E um ponto importante para a gente terminar hoje é: você precisa estabelecer limites. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não para o outro, para aquilo que for necessário, e dizer sim também para o que for necessário. Abrir mão do controle, né? Também, porque uma pessoa que controla muito, ela não descansa, né? Mas, principalmente, se permitir falhar, se permitir descansar, se permitir não ser 100%, porque quanto mais você descarrega essa bateria, quanto mais você deixa essa bateria aí a 1% e o telefone a desligar, mais você vai estar prejudicando o seu próprio sistema. Você dificilmente vai conseguir parar de estar exausto. Você vai estar sempre esgarçando, né, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua alma, levando tudo a um extremo muito profundo, e nada disso vai te ajudar a ser um ser humano mais feliz. Portanto, abra mão do controle, sorria, né? Se liberte e curta a vida, né? E carregue a bateria muito antes dos 20%, ok? Mais um recado que eu quero deixar para você. Nós estamos com a inscrição para o nosso evento gratuito online que vai acontecer dia 6, 7, 8 e 9. Vamos ter 4 aulas fantásticas. Como eu disse, eu vou ter PDF para vocês com o resumo das aulas, os exercícios que serão feitos. Obviamente, eu vou fazer uma oferta no final. Você não é obrigado a entrar no nosso curso, na nossa mentoria, no Cura 360, mas não deixe de participar. O meu prazer é saber que você vai estar lá junto com a gente, assistindo o aulão, ainda que você entenda que não é o seu momento, tá tudo certo. Mesmo que não seja o seu momento, não deixe de transbordar tudo aquilo que a gente está entregando para vocês. Ai, Gé, eu não vou não, porque como eu não vou comprar, eu acho que eu não quero, então eu vou ficar com vergonha, eu não vou. Para de besteira, deixa de besteiroca. Vai lá e assiste, porque se é online e é gratuito, é para você aproveitar. Se você sentir que é o seu momento, se esse for um chamado para você agora, você se inscreve, participa, entra na turma e bora caminhar junto. Se não for, você continua assistindo. Tem mais de 350 vídeos lá no nosso YouTube para você arrebentar a boca do balão lá. Tá bom? Tem muita coisa lá para você fazer. Tá bom? De graça. Então, um grande beijo, não deixa de se inscrever na aula, entra lá no link, tá na nossa bio, ok? Se inscreve, entra no nosso grupo, fica lá, o grupo tá silencioso, até que a gente comece a colocar lá, onde vai ser a aula, a gente vai colocar o link para vocês entrarem na aula, tudinho lá dentro do nosso grupo de WhatsApp, tá bem? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tá bem? Que vocês sejam grandemente abençoadas, que vocês sintam essa força
essa vontade, que vocês transmitam para as suas células todo esse amor, esse desejo de transformação, que vocês tragam essa energia para o seu corpo, né, para o seu corpo vital, para o seu corpo emocional, para o seu corpo mental, uma energia de transformação, uma alta frequência, a despeito de tudo que tem acontecido no mundo, que você possa se manter sã, que você esteja salva, mas salva por você mesma, salva por esse senso, por esse sentido, né, de fé, de amor e de esperança, aumentando a frequência, aumentando a vibração, fazendo você estar lá em cima. Dona Lourdes Longo, eu não sei por que a senhora ainda não se inscreveu no Cura 360, tá? Não sei. Por quê? Porque você é da turma, mulher, tá? Então, eu tô te esperando, Dona Lourdes. Você fica lá, nem que você fique quieta, só calada, só recebendo. Igual o telefone Pai de Santo, que só recebe. Tá bem? Um beijo. Fiquem com Deus, um beijo com muito amor. A Cleide colocou também, andei muito no tempo 1, aprendi depois de muitos problemas de saúde. Esse que é o problema, né, gente? É não deixar, quando a gente fica com a bateria sempre no tempo 1, quando a gente vê, pagou um preço muito alto. E aí vem um grande problema de saúde. E esse grande problema de saúde vai te obrigar a pensar e a fazer diferente. Vai te obrigar a mudar de atitude. Então vamos trabalhar isso antes da doença chegar, antes de chegar o câncer, antes de chegar o ataque cardíaco, o AVC, antes de chegar uma doença degenerativa, uma doença autoimune. Vamos aprender a carregar a bateria. E uma das formas de fazer isso é com o autoconhecimento, estudando, aprendendo, fazendo terapia, se curando, abrindo o nosso coração. Hoje uma das coisas que a gente trabalhou lá com as meninas foi: não tem cura sem humildade, né, Val? A gente falou muito disso hoje. Para a gente se curar, a gente tem que humildecer. A gente tem que sair do nosso pedestal, sabe? O pedestal do injustiçado, o pedestal daquele que sofreu todas as dores do mundo. A gente vai ter que olhar para a vida com outros olhos. E, gente, é tão libertador sair desse lugar. É tão bom, é tão leve, é tão bom poder ser real. Eu gosto tanto de poder dizer para as minhas alunas que eu sou uma pessoa real, né? Que eu não tenho que ser uma autoridade perfeita, uma pessoa que, eu sei tudo, só eu que sei, e minha vida é perfeita, e meu casamento é perfeito, tudo na minha vida é perfeito. Não é perfeito. E é por isso mesmo que eu amo estar aqui com vocês, para falar das minhas imperfeições, porque ao falar das nossas imperfeições uns para os outros, a gente sai dos modelos idealizados e começa a perceber que vida é para ser vivida. E todo mundo que vive de fato uma vida passa por dificuldades e assume suas vulnerabilidades. E através da aceitação da vida e das nossas vulnerabilidades é que a gente consegue, então, se tornar um ser humano melhor. Tá bem? Espero vocês para o nosso evento online gratuito, Missão Terapeuta 360, e, quem sabe, tendo você comigo na nossa turma do Terapeuta Master. Não, na nossa turma do Método Cura 360. Beijo, bem gostoso. Amanhã eu tô aqui de volta com vocês. Beijo, meus amores.